Olá pessoal, como vão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, dependendo da hora. Essa semana eu não tive como fazer vídeo por conta da correria, muitas demandas que implicam essa vida de universidade, né? Essa vida de professor universitário, mas não vamos deixar perder essa corrente, né, de pensamento, principalmente utilizando esse recurso do audiovisual, né? Ele é muito importante e muito potente para essa comunicação, né? No fórum passado, eu lancei, junto com a professora Elisângela, uma questão sobre as funções do historiador diante do desenvolvimento e do debate, né, das políticas do patrimônio no Brasil, né? E aí a gente pensou diversas fórmulas ou diversas vertentes e dispositivos para pensar, para problematizar essa inserção, né, do historiador no campo do patrimônio, que é uma inserção mais ou menos pós anos 60, né, que quebra um pouco de um pensamento da materialização, da materialidade do patrimônio, da sua verticalidade, né? Esse patrimônio que é pensado por instâncias de cima para baixo e pouco ouve a comunidade, aquela que está ali diretamente ligada ao mundo sociocultural do patrimônio. Então, essa inserção do historiador nas agendas políticas do patrimônio, ela traz uma espécie de democratização da reflexão sobre o patrimônio, uma ampliação por deslocamento em termos de pensamento sobre temporalidades, memória, que eu vou falar um pouco sobre isso, e como situar aquele patrimônio, no caso material, que a gente ainda está nessa discussão, logo logo a gente chega no imaterial, numa reflexão sobre documento histórico, né? O patrimônio ele passa a ser tratado enquanto um documento que traz elementos ligados a um passado, a uma memória coletiva, e essa materialidade que consegue narrar, ser utilizado enquanto uma espécie de fonte histórica, também é um monumento de barbárie, como Walter Benjamin pensa, né? Então o historiador ele traz essa reflexão do patrimônio também enquanto um documento histórico, enquanto uma espécie de arquivo de elementos que sobrevivem e persistem dentro de um passado coletivo. Essa reflexão ela é específica do campo da história porque a gente sabe que os órgãos patrimoniais como o CIFAM, que foi criado em 1937, eram loteados por profissionais de outras áreas, né, como arquitetura, engenheiros, intelectuais ligados ao campo da literatura, como o próprio Mário de Andrade. E aí a inserção do historiador traz uma reflexão pós-guerra muito proeminente para esse universo, né, que nos joga para o debate dessa semana, que é o debate sobre lugar de memória. O que seria esse lugar de memória? Essa problematização sobre um espaço que vai além das suas condições geográficas e adentra no campo da imaterialidade. Por que e como se forma, né? Para a gente pensar sobre isso, primeiramente a gente tem que pensar que o lugar, ele é um recorte espacial que também ele é delimitado por elementos temporais e culturais. Então, todo lugar ele tem um elemento identitário, temporal, cultural e social. Todo espaço é demarcado por essas características: tempo, identidade, cultura. Então, um espaço ele vai além do seu recorte geográfico, eu não diria nem geográfico, porque a própria geografia avançou sobre esse debate sobre lugar, né? Ele vai além das suas racionalidades cartesianas, né? E aí esse lugar que vai além dessas racionalidades, ele é um lugar que ele é utilizado para debater os efeitos da memória. Como essa memória ela adentra no campo do patrimônio, né?
qual é o seu efeito e suas funções, né? A memória é uma construção. A memória ela não é aquilo quando a gente pensa memória como se fosse o almoxarifado da história, né? Como se fosse um HD onde a qualquer momento eu fosse lá e tirasse a informação. Não. Memória é uma construção sociopolítica que a cada momento da história, quando ela é abordada, quando ela é problematizada, ela gera frutos e elementos que estão sendo geridos, desculpe a redundância, que estão sendo elaborados e reelaborados no presente. Então, a memória ela é fruto do presente. Essa reflexão ela vem de uma escola da historiografia francesa pós anos 60 ali, né, que a gente vai ver o próprio Jacques de Goff, a gente vai ver o Pierre Nora com o seu conceito de lugares de memória, e a gente vai ver uma inserção do debate do sociólogo Maurice Halbach, né, sobre memória coletiva, a memória como um fruto de uma coletividade, tá entendendo? E a memória como um campo de disputa entre o processo de lembrar e esquecer. Essa memória enquanto construção, enquanto um campo de disputa, ela vai ser utilizada para se problematizar lugares que têm a função de lembrança, de instigar as lembranças. Isso por conta daquilo que o Pierre Nora vai chamar de uma aceleração do tempo. Com a aceleração do tempo, morrem as experiências, morre a capacidade de narrativa, como o Walter Benjamin fala, e aí gera-se um silêncio onde perde uma desconexão, acaba uma conexão com o passado. O passado é como se ele não tivesse mais importância. Surgindo um presente que reelabora constantemente essa temporalidade. E aí lugares são selecionados em meio a um campo de disputa e negociação, pois eles possuem uma identidade e uma capacidade de gerir memória. São esses lugares de memória selecionados. São eles arquivos públicos, bibliotecas, museus, casas de memória, institutos históricos, entre outros. Sempre lembrando sobre disputas políticas, disputas sociopolíticas entre o Estado e a população que vão lá e escolhem. Esses lugares de memória são os espaços que estão ali em meio à negociação e em meio a essa aceleração do tempo. Eu gosto muito desse trecho de um escrito um texto do Jorge Luis Borges, né, grande escritor, chamado Histórias da Noite, onde ele nos descreve os pensamentos de um dos seus personagens a respeito da vida. É uma reflexão muito interessante, muito bonita, muito elegante, inclusive. Sabia que o presente não passa de uma partícula fugaz do passado e que estamos feitos de esquecimentos. Sabedoria tão inútil como os corolários de Spinoza ou as magias do medo. De novo, sabia que o presente não passa de uma partícula fugaz do passado e que estamos feitos de esquecimentos. Sabedoria tão inútil como os corolários de Spinoza ou as magias do medo, né? Essa relação com o campo do esquecimento, ela será debatida pós-guerra através de um campo de dever de memória, lugares de memória, o que se deve lembrar e o que se deve esquecer. Como se deve lembrar, como se deve esquecer. Devemos esquecer completamente os campos de concentração ou devemos esquecer completamente as cadeias que torturaram os presos políticos da ditadura civil-militar? Qual seria a função desse esquecimento diante da produção da memória? E aí gera-se um debate que não, devemos fazer um gerenciamento, um equilíbrio entre o lembrar e o esquecer através de lugares que sejam capazes de emitir esses símbolos e signos
para produzir essa reflexão sobre a lembrança e o esquecimento. Devemos lembrar reflexivamente os regimes fascistas e autoritários para que sejamos capazes de não reproduzi-los no futuro. E os lugares de memória são esses espaços capazes de emitir esses signos. Talvez, eu tenho certeza que em Palmares ou nos municípios que vocês moram, devam ter lugares que sejam capazes de fazer esse gerenciamento de uma memória coletiva, de uma memória próxima a um circuito social que pense um pouco a história do território que vocês habitam. Sempre lembrando que a memória ela é dinâmica, ela é uma construção, ela é heterogênea, ela é polissêmica, ela não é estagnada, ela é diaspórica, ela caminha constantemente e ela é negociada a todo momento. E esses lugares, eles são negociados a todo momento. Logo, a entrada do historiador com o seu debate sobre memória, ele traz essa reflexão sobre esse campo político dos deveres de memória, dos lugares de memória. Nesse momento, nós vamos ter claramente um corte definidor que demonstra que história não é memória. História é uma ciência com objetivos de estudo, práticas e metodologias estabelecidas. E a memória é um fenômeno social, cognitivo, construído no desenvolvimento do ser humano. Memória é uma atividade cognitiva e construída socialmente. História é uma ciência, é uma prática científica. Dessa forma, vamos estudar essa semana esses lugares de memória e essa reflexão sobre esses lugares de memória, porque eles vão instrumentalizar um debate sobre as imaterialidades do patrimônio. A inserção do patrimônio em espaços que são rodeados de saberes, ancestralidades, ecologias de saberes, oralidades, visualidades, entre outros, onde a imaterialidade ela transpassa a materialidade que cria camadas que colonizam o nosso passado, né? Porque na fase heróica do debate do patrimônio, o que se cultuava e se tombava era um mundo estético neoclássico de edifícios que criavam uma camada sobre um Brasil colônia que nunca existiu, né? Que foi um Brasil extremamente violento e não um Brasil belo, de uma arquitetura com elementos a serem preservados. Então foi utilizado durante muito tempo para produzir uma demanda de tinta para apagar esse passado. Então agora, ao debater o lugar de memória, vamos nos aproximando do debate das imaterialidades do patrimônio. Essa semana, lugar de memória. Na outra semana, o dever de memória diante de temas sensíveis da história, como Holocausto, ditadura civil-militar, escravidão. E no segundo momento da disciplina, patrimônio imaterial. Então, bom estudo. Eu e a professora Elisângela ficamos à disposição para esse debate, uma reflexão filosófica sobre o tempo, sobre memória e sobre categorias que são extremamente importantes para a gente pensar esse campo do patrimônio. Boa semana e bom estudo a todos. Até mais.